Boa noite, meu povo, tudo bem? Aqui quem fala sou gente, professor Assis para muito mais química aqui no nosso canal de Educação, tranquilo? Segundão da noite, tudo sussa, como vocês estão? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente já. Dom Inocêncio, Lagoa do Sítio, Palmeira, São José do Piauí, Sussuapara. Muito bem, ó. Todo mundo acompanhando aqui a gente, pessoal de outro polo que entrou agora, Lagoa do Sítio. Eliseu Martins, né? Muito bem, pessoal, ó. Muito bem estar vocês aqui. Nossa primeira aula do retorno. Deu para dar aquela, ó, aquela descansada, aquela respirada, para poder a gente começar com tudo. Meu amigo Santiago aí já está mediando. Então vamos para cima. Pessoal, é o seguinte. Essa semana inicial, a coordenação dos professores, a gente juntou e pegou conteúdos para fazer uma revisão. Tanto que o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui é onde a gente já trabalhou, para dar aquela recapitulada, para voltar com calma, tranquilidade. E na próxima semana, continuar com o conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar da parte de compostos orgânicos. Bom, temos que lembrar que das substâncias químicas tem as inorgânicas e as orgânicas. E elas têm uma característica. Porque nós sempre vamos analisar essa estrutura a fim de observar uma relação no arranjo dos átomos. Esse arranjo é que nós vamos utilizar para analisar o quê? Que tipo de função é. Tá bom? Por exemplo, funções inorgânicas, nós temos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? As orgânicas já têm uma grande quantidade, tanto que eu vou tentar dar uma relembrada aqui nas principais, porque são várias, tá, gente? Mas tem aquelas que você tem que guardar no coração, meu povo. Não pode esquecer de jeito nenhum, tá bom? O que é que caracteriza uma função, tá? Ela é caracterizada por um átomo ou um grupo de átomos que eles vão ter uma característica de possuir propriedades químicas semelhantes. Toda vez que aparece aquele grupo, toda vez que a molécula tem aquele grupo, eles vão ter uma característica em comum. As moléculas que apresentam esse grupozinho característico, tá? Nos compostos orgânicos, nós vamos sempre procurar a presença do oxigênio e do nitrogênio. Você pode até pensar assim, professor, mas tem outros também, não tem não? Tem. Mas quais são os principais? As funções oxigenadas e as nitrogenadas. E a falta delas, dessas duas, nós vamos ter somente carbono e hidrogênio. Aí entram os hidrocarbonetos. Tá? Então hoje vamos dar um focozinho nas funções orgânicas. Por exemplo, olha que essas funções que estão circuladas. Ó, temos essa função aqui, essa outra, essa aqui também, e esta outra, tá? Logo de cara, observe que a gente procurou o quê? Um tipo específico de grupo, ou átomo. No caso, nitrogênio e oxigênio, e também o grupo OH. Esses nitrogênios ligados entre carbonos são chamados de amina, quando aparece esse grupo. OH, conhecido como hidroxila, quando está ligado no anel aromático, chamamos de álcool. Show? Hidroxila liga... Álcool não, perdão. Álcool está aqui embaixo, aqui em cima é fenol. Olha a emoção. A hidroxila no anel aromático é fenol. O álcool está aqui embaixo, ó. Álcool é quando a hidroxila está ligada num carbono saturado. O que é o carbono saturado, professor? Carbono com ligações do tipo simples, beleza? E aqui, o oxigênio entre dois átomos de carbono é um éter. Tá? Então, aqui temos 4 funções aparecendo. Ô pessoal de Palmeira, boa noite. O áudio, vamos dar uma olhadinha aqui já, tá? Para melhorar aí para vocês. Então vamos dar uma olhadinha aqui, viu? Então vamos seguindo. Temos esses 4 grupos. Então, nós vamos identificar, tá? A função, o grupo característico, principalmente oxigênio e nitrogênio, tá, gente? Nós vamos procurar oxigênio e nitrogênio e observar como eles aparecem, como eles estão organizados, porque é isso que nós vamos utilizar para identificar a função, tá bom? Olhem aqui, ó.
Primeira função, álcool. Professor, como eu identifico um álcool? Um álcool, nós vamos sempre procurar a hidroxila. Quem é a hidroxila? O OH, tá bom? E essa hidroxila tem que estar ligado num carbono saturado. Professor, o que é um carbono saturado? É um carbono que só tem ligações do tipo simples, tá? Como ele só tem ligações simples, isso será um álcool. OH ligado a um carbono saturado. Então, toda vez que você vê esse grupo desse jeitinho aqui em uma molécula, você já sabe que é um álcool, tá bom? Então já vamos gravando o primeiro. Pessoal de São Pedro, boa noite. Álcool, vamos pro próximo. Olha aqui exemplos de álcool. Etileno glicol, que é aditivo para radiador. A glicerina, muito utilizado como em hidratantes, tá? Olha o que é que eles têm em comum, essas substâncias. Olha aqui, ó. O OH ligado a um carbono saturado. Ó, de novo. OH, carbono saturado. Então, toda vez que você observar uma hidroxila num carbono saturado, nós vamos chamar de álcool, beleza? Não esqueçam disso. Primeira função de hoje. Quero que gravem algumas. Segunda, os fenóis. Já o fenol é o seguinte. A hidroxila está ligado a um anel aromático. Aí nesse caso você tem um fenol, tá bom? Pessoal de Palmeira, o conteúdo hoje é a parte de... Estamos falando sobre as substâncias químicas, tá? Estamos dando um foco nas substâncias orgânicas, ok? Mas aqui no caso o nome que vai estar no planejamento é substâncias químicas, tá bom? Então vamos seguindo. Então fenóis e hidroxila ligado a um anel aromático, tá? De novo, cuidado, que quando a gente estava observando o álcool também é uma hidroxila, ó. Aí quando olha para o fenol, também é uma hidroxila. Qual é a diferença? É como está ligado, certo? Carbono saturado, álcool, anel aromático, fenol, tá bom? Já gravamos duas funções. Vamos observar mais uma. Olha aqui alguns exemplos, né, de fenóis, como tem a hidroquinona, que é uma pomada que médicos dermatologistas utilizam, né, em algumas manchas, né, ele clareia, tem essa ação de clarear manchas, e o propofol, que é um anestésico. Anestésico é... Oh, meu Deus, agora eu esqueci o termo. Anestesia, é utilizado como anestesia. Isso. Então, seguindo. Enóis. Mais uma vez, olha o grupo aqui. O mesmo grupo apareceu. O grupo hidroxila. Aí, professor, aí você fica assim. Beleza, tá aí o grupo. Bacaninha. Mas como é que eu vou identificar? Como é que eu vou fazer? Com quem vai ligar? Observe que aqui a hidroxila está ligada num carbono saturado por uma ligação do tipo duplo, ó. Tá vendo? Tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla, tá? Se a hidroxila estiver ligada num carbono que tem uma ligação dessa, nós vamos chamar de enóis, tá? É um enol. Show? Hidroxila ligado a carbono que tem uma insaturação específica, uma dupla, tá bom? Aí é um enol. Show? Ó, e repare que a gente já viu 3 funções e as 3 são identificadas com o mesmo grupo, que é o OH. Porém, elas têm propriedades diferentes porque do jeito que o OH está ligado na estrutura, vai apresentar essa diferenciação. Carbono saturado, anel aromático e, no caso aqui, um carbono insaturado por uma dupla, certo? Então, seguindo. Éter. Já um éter, ó, hidroxila entre 2 átomos de carbono. Essa hidroxila entre 2 átomos de carbono vai gerar, meu povo, o que? Um éter. Ele apresenta como um heteroátomo. Oxigênio como heteroátomo, éter. Beleza? Nesse caso aqui, tá? Observe também, mais na frente vocês vão ver uma outra função chamada éster. Cuidado com os nomes, que eles são parecidos.
O éter é o oxigênio como heteroátomo assim, ó, sozinho, tá? Já o éster, esse oxigênio também está como heteroátomo, mas ligado a uma carbonila. A carbonila é o seguinte grupo, ó, C dupla O. Tá bom? Então cuidado só para não misturar os nomes. Gravem com cautela. Éter e éster, certo? Seguindo. Os aldeídos, vamos lá. Já os aldeídos, eles são caracterizados por um grupo carbonila ligado a um hidrogênio. Aqui a carbonila C dupla O ligado a um hidrogênio. Esse grupo também pode aparecer às vezes escrito assim, ó, CHO. No final da cadeia coloca só um CHO tudo juntinho, pode aparecer desse jeito. Ou aparece a estrutura todinha, né, o C dupla O com o hidrogênio, ou CHO de uma maneira condensada. São as duas maneiras que você vai identificar aldeídos, tá bom? Olha outra função aqui, estão reparando os detalhes? Sempre vai ter um oxigênio ligado de uma maneira diferente. Nos exemplos anteriores, a gente estava vendo que era hidroxila, certo? Olha aqui. Nos exemplos anteriores, tinha hidroxila. Agora já começou a aparecer a carbonila. O que é a carbonila? C dupla O. Exatamente esse grupo aqui marcado. Tá? Eu sei que são muitos nomes, mas a gente já tem que ir gravando eles direitinho, tá certo? Aqui, ó, próximo. Cetona. Repare que a cetona é parecido com o aldeído. Também é uma carbonila. Qual é a diferença? O aldeído é um hidrogênio, ó. Na cetona, são 2 carbonos, tá? Cuidado, na cetona, nós temos 2 carbonos aí na carbonila. Sussa, estão vendo aí direitinho? Vamos seguindo. Cetonas e aldeídos. Olha aí, eu botei os dois juntos. Por quê? Eu quero que você tome muito cuidado nessa identificação, gente. Porque é o mesmo grupo, só muda um ligante. Ó, os exemplos de cima são aldeídos. Olha aqui, ó. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Todos ligados na carbonila, tá? Hidrogênio ligado na carbonila, aldeído. Agora, se você olhar aqui embaixo, a carbonila está entre 2 carbonos, ó. Tá vendo? Carbonila entre 2 carbonos. Aí nós vamos ter acetona. É uma cetona, beleza? Mais uma vez. O que é carbonila, professor? C dupla O. Ligado ao hidrogênio, conhecido como aldeído. Ligado entre 2 carbonos, é uma cetona. Lembrando também que nós temos esse exemplo aqui, ó, o metanol, que é o formol, é quando a carbonila está entre 2 hidrogênios, tá bom? Aí também é um aldeído. Só que basta um para ser um aldeído, tá certo? No caso aqui do metanol, tem 2 hidrogênios. Show? Vamos prestando atenção. Hoje é uma aula de identificar. Eu quero que você identifique o grupo. Ácido carboxílico. Olhem para cá. O ácido carboxílico tem a carbonila, só que ela está ligada a uma hidroxila. Esse grupo é chamado de carboxila, tá vendo? Carbonila ligado a hidroxila. Esse grupo pode aparecer de 2 maneiras diferentes, ó. Pode aparecer assim, ó, COOH, lá na ponta da cadeia, ou dessa maneira, ó, CO2H. Essas 2 representações aí, elas são representações de ácidos carboxílicos. A maneira mais comum que nós vamos identificar, que nós vamos ver é essa daqui, ó. O C-O-H, estrutura completa. Mas algumas questões às vezes ramificam, reduzem, colocam condensadazinha lá no cantinho. Aí tem que estar sempre atento, tá bom? COOH e CO2H. Show? Aí é um ácido. Já o éster, como eu falei para vocês mais cedo, cuidado para não confundir o éster com o éter. Olha como é que o éster é. Carbonila, só que está ligado a um oxigênio.
Então, carbonila ligado para um oxigênio é um éster. Se for só o oxigênio sozinho como heteroátomo, aí que nós vamos chamar de éter. Esse Szinho aí, cuidado para não confundir, tá bom? Éter, oxigênio como heteroátomo, está entre dois carbonos. O éster é um oxigênio como heteroátomo, só que ele ligado a uma carbonila, que é o C-O. Os ésteres são compostos que são derivados de uma reação química chamada esterificação. É quando você pega um ácido carboxílico e reage com um álcool. Essa reação vai gerar um éster, ela vai liberar água e o éster. Já o éster são substâncias químicas conhecidas por serem flavorizantes. São muito utilizadas, pessoal, como aroma e sabor artificial, principalmente de frutas, tá? As aminas. Já no caso das aminas, o detalhe está aqui, ó. Nitrogênio ligado a carbono. Se for um carbono de uma carbonila, aí é outra coisa, mas se for um carbono qualquer, tá? Só não pode ser carbono de carbonila. Nitrogênio ligado a carbono, amina. Show? Agora, cuidado que se esse carbono for assim, ó, C-O, que é a carbonila, ó, nitrogênio ligado a carbonila, aí nós temos as amidas, tá certo? De novo, ó, nitrogênio ligado a um carbono qualquer, amina. Agora, quando está ligado a uma carbonila, aí é uma amida, beleza? Sussa demais? Tranquilinho? Vamos seguindo. E os aletos? Aletos, gente, família 7A da tabela periódica, flu, cloro, bromo e iodo. Apareceu um deles. O mais comum é aparecer cloro e bromo, tá? Iodo e flu é mais difícil. Apareceu cloro, flu, cloro, bromo e iodo ligado num carbono de uma cadeia carbônica. Isso é um aleto orgânico, tá? O nome desse composto é um aleto, beleza? Então, ó, essas funções que eu mostrei para vocês são as principais funções. Oxigenada, nitrogenada e o aleto, tá? Mais uma função que tem que tomar muito cuidado são os hidrocarbonetos. Como o nome já diz, só tem carbono e hidrogênio. Podem ter cadeia aberta, cadeia fechada, podem ser aromáticos, tá? Então tem os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos, tá? Então esses compostos que são formados só de carbono e hidrogênio são conhecidos como hidrocarbonetos. E aonde é que a gente extrai? Qual é a principal fonte deles? O petróleo. Gente, aqui está uma linda torre de fracionamento. Essa foto aqui é antiga, mas o que importa é para você entender como é que é feito a destilação fracionada, tá? A destilação fracionada, pessoal, ela se baseia no ponto de ebulição das substâncias. Como é que ela vai volatilizar? Vai ferver em que temperatura, tá bom? É interessante falar sobre petróleo, porque petróleo basicamente é uma mistura complexa, gente, de hidrocarbonetos. Tem outras funções orgânicas lá? Tem. Mas qual é a principal? São os hidrocarbonetos, tá certo? No caso dos hidrocarbonetos, que estão presentes no petróleo, tem de um carbono, que é o metano, a mais de 20, que é o caso das parafinas, asfaltos, piche. Aí, meu amigo, aí tem tanta coisa dentro do petróleo que a maioria é hidrocarboneto. Como é que funciona essa parte de extração desses componentes? A primeira coisa que é feita, gente, no petróleo é o processo de decantação e filtração. Por quê? O petróleo, quando é extraído do poço, ele vem com resíduos, ele vem com água, ele vem com areia, pequenos pedregulhos, ele vem com resíduos sólidos e com água, né? Então é feita uma filtração para retirar o resíduo sólido e feita uma decantação para retirar a água, tá? Então é assim que se faz o processo de limpeza. Terminou essa limpeza, tirou, fez a decantação e filtração, aí é que nós vamos para a destilação fracionada. A destilação, gente, funciona como?
Você pega o componente e coloca no destilador, onde ele é aquecido a temperaturas muito elevadas. Logo de cara, o resíduo cai, ó. O resíduo vem aqui para baixo. O que é o resíduo? Aí vem parafina, piche, asfalto. Aí tem coisa. Aquilo que vaporiza, o que é que vai vaporizando? Primeiro lá em cima tem gás. Aí sai gás, gasolina, querosene, óleo lubrificante, óleo diesel, nafta, éter. Aí sai muitas substâncias aqui. E essas substâncias vão sendo separadas porque tem diversas... Ó, cada seção dessa aqui, ó, tem temperaturas diferentes. Exatamente para quando a substância chegar, ficar somente a substância correta. Quem está lá em cima são os mais voláteis, são os que têm menor ponto de ebulição e menor massa. Os que ficam aqui embaixo são os de maior ponto de ebulição e de maior massa molar. É assim que se faz para separar os componentes do petróleo, ok? Que tem... Gente, às vezes a pessoa pensa que o petróleo é importante só por causa do combustível. Na verdade, do petróleo se aproveita tudo. E uma das principais indústrias que depende do petróleo para praticamente tudo é a petroquímica, que a partir dela se faz os solventes, borrachas sintéticas, faz também os materiais poliméricos. É que se retira muita coisa, não é só o combustível, tá? Vamos seguindo. Vamos fazer umas questõezinhas agora? Vamos treinar? Olha nessa primeira aqui. Diz assim, ó. O acetominsalol é um fármaco com propriedades analgésicas, antipiréticas e anti-inflamatórias. A respeito desse composto, cuja estrutura está bem na frente, ele pergunta o que é correto. Vamos lá no primeiro. 1. Tem ligações pis não localizadas nos anéis aromáticos? Pessoal, esse termo ligação pi não localizada significa que é conjugado, tá? Ó, e o que é conjugada? É uma ligação dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Como você pode ver, ele possui. Então, ó, é correto afirmar que apresenta ligações. Então, o primeiro item está correto. Segundo, ligação de hidrogênio tem, ó. O que é a ligação de hidrogênio? Vamos lembrar? Nós temos 3 interações, pessoal. Dipolo induzido, dipolo permanente e a ponte de hidrogênio. A ponte de hidrogênio é aquela que apresenta quando o hidrogênio está ligado no flu, oxigênio e nitrogênio. E tem 2 aqui, ó. 2 possibilidades. Também está correto. Só que eu coloquei essa questão aqui mais para treinar o próximo exemplo. Essas 2 primeiras eu estou respondendo. Não faz parte do que eu queria trabalhar com vocês hoje, mas agora sim. Olha aqui, ó. Quais são as funções que tem aqui? Vamos lá. Ó, hidroxila ligada no anel aromático. Esse grupo é chamado de fenol. Toda vez que você vê este grupo aí, ó, uma hidroxila ligada no anel aromático, você já sabe que é um fenol. Outro caso. Carbonila ligada a um oxigênio. Isso aqui é um éster. Show? E olha aqui, ó. Carbonila novamente, só que ligado a um nitrogênio. Aqui é uma amida. Então, hoje eu quero focar nisso. Identificação de funções. Eu quero que vocês percebam e identifiquem os grupos que aparecem nas estruturas, como eu acabei de demonstrar. Ó. Fenol, éster e amida. Então, o 4 está correto. O 8 e o 16 não. Nem o 32. Então, o correto é 1, 2 e 4 aqui. Mas essa questão eu coloquei por um motivo simples. Eu queria identificar as funções. É isso que é o meu foco hoje, tá? Vocês reconhecerem as funções facilita demais a vida de vocês, principalmente no estudo das funções orgânicas, como também na parte de polímero, de reações. Tem que identificar muito rápido, tá? Para facilitar a vida na hora de desenvolver um raciocínio, uma questão. Vou fazer mais uma, a próxima eu vou deixar para vocês. Olha essa segunda. A segunda tem assim, ó. O antibiótico cloramicitina, utilizado para tratar infecção de olhos e ouvidos, possui a seguinte fórmula estrutural aqui apresentada. Ele quer saber quais as funções que tem aqui. Vamos lá comigo, ó. Olha esse nitrogênio aqui, ligado a um carbono. Isso nós chamamos de amina. Tá?
Se você observar, tem outro nitrogênio aqui, ó. Só que agora ele está ligado a uma carbonila. Nesse caso, é uma amida, tá? Ó, hidroxilas ligados a carbonos saturados. Aqui nós temos o grupo álcool. Show? E aqui aleto, ó. Cloro, que é um aleto orgânico. Quando aparece flu, cloro, bromo ou iodo, chamamos de aleto. Tá vendo? Então é isso que eu quero que vocês façam. É identificar, reconhecer os grupos na estrutura, tá bom? Então nessa questão, ó, a resposta é letra B. Tem amina, tem aleto e tem álcool. Agora eu quero ver vocês tentando. Vamos lá, pessoal. Nessa daqui, nessa terceira questão, qual alternativa está correta? Coloca aqui para mim no chat, pessoal de São Pedro, Palmeira, Dom Inocêncio, Ribeira do Piauí que entrou agora, São Pedro do Piauí, São José do Piauí. Bora, pessoal, para cima. Qual a alternativa correta? Vamos lá, gente, ó. Quais são as funções que estão aqui? Vamos com cautela, observando com calma, ó. Se você observar bem aqui, tem um oxigênio entre dois carbonos, é um éter. Show? E aqui do lado, ó, carbonila com oxigênio como heteroátomo, é um éster. Como eu disse para vocês naquela hora, tomar cuidado com essas duas palavrinhas, o éter e o éster, tá? Olha aqui uma hidroxilazinha, ó. Só que essa hidroxila está ligada a um anel aromático, que é um fenol. Show? E lá em cima, tem vários grupos aqui em cima, tá, gente? Mas alguns são repetidos, ok? Ó, aqui é éter, ó. Éter, como eu já mostrei aqui embaixo, nem vou selecionar, não vou nem circular aqui direitinho, não. Eu vou focar no outro. Show? Olha aqui, ó. Hidroxilas, só que elas estão ligadas a carbonos saturados. Nesse caso aqui, gente, nós temos álcool, tá? O grupo álcool. E o éter são esses oxigênios aqui como heteroátomo, olha aqui, ó. Que também é éter, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós vemos a função fenol, tem a função éter, éster e álcool. Beleza? Tá ok agora, pessoal de São Pedro? Dá um retorno aí pra mim. Tá ok? Então vamos seguindo. Já voltou aqui o sinal, né?
Vamos lá. As funções são, não tem cetona, já joga fora essas daqui. Ficou a letra D, ó. Fenol, éter, éster e álcool, as funções que aparecem aqui nessa estrutura. Viu como é que eu quero que vocês façam? A primeira parte da química orgânica, gente, que vocês têm que focar é de aprender, além de reconhecer a estrutura como si, os carbonos, tudo, é identificar os compostos orgânicos, as funções. É a primeira coisa que você tem que aprender antes de seguir a identificar os outros pontos, tá bom? Então, identificar funções, fundamental. Vamos fazer mais umas aqui, ó. Olha essa quarta questão, bem simples. Aqui temos a ureia. Olha como é que a ureia é. Tem uma carbonila, certo? E nessa carbonila, ela está ligada a 2 nitrogênios. Carbonila ligada a nitrogênio, meu filho. Isso é uma amida. Letra B. Show? Viram como é tranquilinho? A parte de identificar. Olha o grupo, olha com que ele está ligado, como está organizado, e você determina a função. Seguindo. Aqui na quinta, o que é que nós temos? Quais são as funções químicas que as substâncias abaixo têm em comum? Vamos lá, vamos identificar. No primeiro caso, tem um fenol aqui. Por que é um fenol, professor? Porque nós temos uma hidroxila ligada a um anel aromático, tá? Eu também estou vendo um fenol aqui, ó. Show? Fenol. E também eu estou vendo um fenol lá na outra molécula. Por que eu estou marcando logo? Porque fenol é um grupo muito simples de identificar. Por quê? A hidroxila tem que estar ligada a um anel aromático. Aí você consegue observar muito fácil. Você viu que tem anel aromático e tem hidroxila? É o fenol. Aí esse grupo álcool aqui, ó. Hidroxila ligado a um carbono saturado. Aqui tem um álcool, tá? E nessa molécula tem um nitrogênio ligado a um carbono, que é uma amina. Que também apresenta aqui, ó. Aqui, nitrogênio ligado a carbono. Nós temos aqui amina. E aqui também. Amina. Show? Tranquilo, pessoal do Inocêncio? Boa noite. Como vocês podem ver, eu observei todos os grupos que aparecem aí, tá? Ó, fenol, amina e álcool. Mas quais são os que são em comum? É fenol e amina. Letra B. Fenol e amina. Show? Viu como é que a gente identifica, como é que localiza? O que é que nós estamos procurando? Procurando oxigênio, procurando o nitrogênio, tá? Procurando esses grupos, como eles estão ligados na estrutura. Certo, pessoal, eu vou dar uma olhada aqui. Show? Viu, Imael? Pessoal aqui da técnica que já viu a mensagem de vocês, tá? Pessoal do Inocêncio, já resolve. Então vamos seguindo. Olha essa sexta questão. A capsaicina provoca aquela sensação picante em nossa língua quando ingerimos um alimento, tá? Tá vendo a estrutura dela? O que é que nós queremos saber? Quais são os grupos oxigenados que apresentam aqui? Você pode ver logo de cara que tem um grupo aqui, ó, mas ele não é oxigenado. Ele tem um nitrogênio ali. Aí é uma amida, então não vamos focar nela. A gente vai focar nesses dois grupos aqui, olha, bem simples de identificar. O fenol, que é a hidroxila ligada ao aromático, né? Fenol. E o outro grupo aqui, o oxigênio como heteroátomo, é um éter. Beleza? Então nós temos aí fenol e éter, os dois grupos que aparecem nessa estrutura. Ó, fenol e éter, letra C, a resposta. Estão pegando a ideia como é que eu quero que vocês façam? Eu vou botar mais um exemplozinho para vocês fazerem. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim no chat a alternativa, tá?
É o mesmo raciocínio. Eu quero que vocês procurem a função e tentem identificar para mim, tá bom? Vamos lá. Essa daí não tem alternativa, então eu quero que vocês digitem o nome, beleza? Atenção, para cima. Observem que tem nitrogênio e oxigênio. Vamos marcá-los, ó. Aqui e aqui. Os nitrogênios estão ligados a carbonos. Então são aminas, tá? Aqui é uma amina e aqui também. Beleza? Agora, carbonila, ó. O que é carbonila? C dupla O entre dois átomos de carbono. Então aqui temos uma cetona e aqui também temos outra cetona. Show? Então, ó, carbonila entre dois carbonos, cetona. Nitrogênio ligado a carbono é uma amina. Muito simples de identificar, muito tranquilinho. Só questão de treino. Então, vamos treinar mais, vamos fazer mais questões. Olha a oitava questão aqui. A partir da molécula da dioxina, quais as funções que temos aí? Vamos lá. Se você observar tanto do lado direito aqui, ó, quanto do lado esquerdo, temos o cloro. Significa que são aletos. Aqui é aleto orgânico, certo? E aqui no meio, observe aqui, ó, aqui e aqui. Nós temos o oxigênio entre dois átomos de carbono. Aqui, meu povo, é um éter. Tá? Então nós temos um éter aqui. Belezeira? Sussa? Vamos seguindo. Fazer mais identificações. Cuidado com essa molécula, olha ali, ó. Estão vendo a carbonila? O que é a carbonila, professor? Isso aqui, ó. C dupla O, certo? Essa carbonila está ligado a um oxigênio. Nesse caso, temos um éster. Beleza? E aqui, ó. Tá vendo? Hidroxila. E hidroxila de novo, ligado a anel aromático. Aí, nesse caso, gente, temos um fenol. Show? Então, ó. Fenol, hidroxila ligado ao anel aromático. E esta é que é a carbonila ligado ao oxigênio. Show? Vamos seguindo. Ó aqui na décima.
O composto 2-terce-butil-4-metoxifenol, ou BHA, é um antioxidante que inibe a oxidação de substâncias, interrompendo a reação em cadeia, na qual o oxigênio combina-se com as duplas. A fórmula estrutural está aqui abaixo e ele quer saber quais as funções estão aqui. Mais uma vez, ó. Oxigênio entre dois átomos de carbono, temos um éter. Tá? E aqui em cima, observe que a hidroxila está ligada a um anel aromático. Nesse caso é um fenol. Tá? Fenol e éter. Sempre você vai procurar a presença do oxigênio e do nitrogênio. Encontrando esses dois elementos químicos, você vai ver como eles estão ligados, com quem eles estão ligados. Tem formando um grupo? Tem um outro átomo ligado a eles? Que tipo de carbono é? Aí é assim que você vai identificar a função, tá? Vamos para mais uma. Olha essa questão 11 aqui. Em alguns antitérmicos emprega-se o ácido acetil salicílico, o AS. O nome já meio que entregou, né? Ácido. A gente já sabe que tem um grupo ácido aqui, né? E eu vou até mostrar logo ele. Olha aqui, ó. Aqui é um grupo ácido carboxílico. Certo? Que é a carbonila ligado à hidroxila. Então aí nós temos um ácido carboxílico, tá? E aqui embaixo temos a carbonila ligada ao oxigênio como heteroátomo. Aqui é um éster. Beleza? Então nós temos o ácido e o éster. Show? Belezeira? Pegaram a ideia? Viram como é simples? Identificação de função. Procura o oxigênio, procura o nitrogênio, vê como eles estão ligados, tá certo? Então, pessoal, nosso primeiro horário está encerrando. Agradecer aqui todo mundo que assistiu o primeiro horário. Daqui a pouco estamos de volta para o segundo horário, que vai ser o Estudar Pode Ser Leve, certo? Então, um abraço para todo mundo. O tempo acabou, meu povo. Tchau, fui, valeu!